Vocês agora? Cores. Cores, tá. Cores. 3, 2, 1, ação. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Eu sou a professora Simone. Estamos vendo aqui a leitura de desenhos de projetos prediais. Nas aulas passadas, nós falamos sobre as linhas, né, nos desenhos técnicos. E hoje a gente vai ver vamos falar um pouquinho sobre a utilização de cores nesses desenhos. Então, nas obras de reforma, construção ou acréscimo, os projetos serão representados com indicações precisas e convencionadas a critério do profissional, de maneira a possibilitar a identificação das partes a conservar, demolir ou acrescentar. Então, é importante ressaltar aqui nessa informação aqui, nessa tela, que a determinação dessas cores, ela é convencionada pelo profissional. Eu sempre falo para vocês que o serviço dos profissionais, eles sempre seguem as NBRs. Mas no caso das cores, as NBRs não falam para a gente, elas não especificam, né, cada tipo de cor para usar em cada momento. E nos projetos de reforma, de ampliação, de acréscimo, né, principalmente nesses projetos, a gente precisa diferenciar cada tipo de elemento que está ali naquele projeto, né? Então, as cores são uma ótima forma de fazer isso. Mas isso é feito não com base nas NBRs, é feito com base em legislação municipal ou com base nas convenções que a gente vai ver mais para frente. Então, essas convenções, elas são bastante utilizadas na elaboração das plantas técnicas de projeto de reforma e ampliação. E sempre é importante indicar na legenda do desenho a convenção utilizada. Essas convenções, como a gente já viu, elas não são normalizações, elas não são NBRs, não são normas. Então, sempre que a gente utilizar algum tipo de convenção, quando a gente determinar no nosso projeto o que vai ser, o que vai permanecer, o que vai ser demolido, o que vai ser construído, isso tudo precisa ir para uma legenda. Na verdade, os projetos, sempre, as informações, elas sempre vêm também em forma de legenda. As cores, tipo de linha, sempre é importante colocar na legenda. Então, ainda que tenha, que você pegue um projeto que esteja seguindo as convenções que a gente vai ver aqui, sempre utilize a legenda, porque talvez o profissional que fez aquele projeto, que fez aquele desenho, ele tenha convencionado diferente do que a gente vai ver aqui. De qualquer forma, a legenda é onde você vai tirar suas dúvidas. Então, pode ser utilizado qualquer uma das 3 convenções. Essas são as 3 convenções, né, que eu estava falando, essas convenções aqui que existem, que não são de norma. Ou pode ser também utilizada outra que vai ser definida pelo profissional. Então, o que mais comumente é utilizado, qualquer uma dessas 3. A primeira convenção, ela faz essa diferenciação de parede a construir, a conservar ou a demolir através da hachura. A hachura, ela é esse desenho, esse preenchimento que tem entre as linhas. Então, nas paredes a construir, nesse tipo aqui de convenção, as paredes a construir, elas vão ser representadas com as linhas contínuas e com essa hachura listradinha aqui na diagonal, né, um pouquinho inclinada. Já as paredes a conservar, elas também são representadas pelas linhas contínuas, mas já com uma hachura sólida, de cor sólida, nesse caso preta, né? Não é utilizado cores. E as paredes a demolir, elas são representadas apenas pelas linhas sólidas, sem hachura dentro. A segunda convenção, ela já faz essa diferenciação através das linhas. Então, ela convenciona que as paredes a construir, elas vão ser representadas através dessas linhas, linha e ponto, linha e ponto. Então, esse tipo de linha vai querer dizer que essas paredes vão ser construídas. Já as paredes que vão ser conservadas, elas são representadas apenas pelas linhas contínuas. E as paredes a demolir são representadas pelas linhas tracejadas. E a terceira convenção, que ela é a mais utilizada, porque é de mais fácil diferenciação, visualização, de melhor entendimento. Então, ela convenciona que as paredes a construir, elas são compostas pelas linhas contínuas e pela hachura sólida também na cor vermelha. As paredes a conservar, elas são as linhas sólidas e sem hachura.
E quanto às paredes a demolir, elas são compostas pelas linhas, as linhas contínuas e a achura sólida em amarelo. Então, o projeto, o desenho de uma reforma, ele ficaria mais ou menos assim. Então, aqui, apesar dele estar seguindo o que a convenção diz, ele também traz aqui na legenda o que quer dizer cada tipo de informação dessa, cada cor dessa. Então, aqui, o vermelho é a construir, ou seja, tudo isso aqui é o que vai ser construído. O amarelo é a parede a demolir. Então, tudo que está em amarelo vai ser demolido. E o que está com a linha preta e sem achura é o que vai ser, o que existe lá hoje, que vai permanecer lá. Então, esse daqui seria um exemplo da utilização do terceiro tipo de convenção. Já o Código de Obras aqui da Prefeitura de Campo Grande, ele determina que quando a gente utilizar cor para fazer essa diferenciação, o padrão deve ser esse aqui, o amarelo para o que for demolir, o vermelho que for construir, e o que diferencia esse daqui para o modelo anterior é que as partes existentes elas têm que ser em azul e não sem achura, como a gente viu nesse desenho aqui. Então, segundo o Código de Obras aqui da Prefeitura de Campo Grande, aquele desenho ele ficaria assim. Então, aqui a gente continua com a mesma representação para as paredes a construir e para as paredes a demolir. A única diferença agora é que as paredes que vão continuar, as paredes a preservar, agora elas têm essa achura azul. Certo? Então, segundo a Prefeitura aqui de Campo Grande, este seria o padrão a ser adotado quando for utilizar cores nos projetos de reforma. Sempre lembrando de olhar a legenda, porque às vezes você vê essas mesmas cores, entende que esse é o padrão que está sendo utilizado e às vezes não é. Às vezes o profissional definiu essas cores para passar outras informações. Então, sempre olhando a legenda. As cores nas plantas de layout. As cores elas são extensamente utilizadas nas plantas de layout. Esse tipo de planta tem como objetivo ambientar um determinado espaço e leva em consideração a harmonização e a fruição dos ambientes, determinando os tipos de acabamento a serem utilizados, assim como o tamanho e a disposição do mobiliário. Então, esse tipo de planta, ele é feito para você ter uma noção aproximada do que esse ambiente aqui vai parecer quando ele estiver já solidarizado, né? Quando ele estiver construído, quando ele estiver pronto e acabado, né? Então, esse tipo de planta de layout, existem dois tipos de planta de layout. Uma que é extremamente técnica, então ela não é colorida, ela segue mesmo o padrão daquelas linhas que a gente viu das NBRs, totalmente cotada, mas ela não é colorida. Ela só se baseia nos formatos dos objetos e sem cores. É uma planta para execução. Então, aquela planta, ela vai para a obra, o profissional, ele vai ver as distâncias, né, os eixos. Então, é uma planta técnica. Já esse tipo de planta também é uma planta de layout, mas já é uma planta humanizada. Ela é para você ver como funciona, como os ambientes se harmonizam, né? Então, aqui você tem até as informações dos ambientes. Por exemplo, aqui nessa suíte aqui, esse desenho está informando que essa suíte ela tem 3,43 metros por 3,57. Mas ela não está cotada aqui, né? Ela não tem a cota das distâncias dos móveis, dos elementos, até as paredes, a distância entre um e outro, né? Isso daqui é para você visualizar, né? Para você ter uma visão mais aproximada, né? Mais humanizada e não tão técnica, né? Então, você tem aqui a diferenciação da área permeável, né? Da área verde, os elementos de vegetação, né? Os elementos de composição aqui, o carpete, né? O tipo de piso. Isso que você tem numa representação de layout humanizado, né? Então, tem esse tipo. E você também pode ter esse tipo, essa planta de layout aqui, ela já nem traz as informações de cotas, de medidas internas. Mas ela te dá uma noção
como é que funciona esse ambiente. E também você pode ter uma noção das dimensões através do mobiliário, porque essa é uma planta, não é uma planta técnica, mas ela segue sim as medidas, medidas aproximadas, medidas reais. Então, você tem uma noção mais ou menos. Esse aqui é um sofá de 3 lugares, tem um certo distanciamento até aqui o rack e a TV, né? Então, ela te dá uma sensação, de como é esse ambiente. Então, aqui, por exemplo, a gente vê, provavelmente a entrada aqui, a gente vê que aqui na sala, na varanda e na lavanderia, o piso é 1. Já aqui nessas áreas molhadas, aqui na cozinha, no banheiro, o piso é outro, né? Aqui é um piso cerâmico mais frio, né, para essas áreas molhadas. Aqui também é um piso cerâmico, a gente percebe que é um piso cerâmico, mas ele não é tão frio quanto esses, né? Ele já tem um tom diferente, uma cor diferente, né? E aqui na parte íntima da casa, né, nos quartos, na circulação, já é um piso amadeirado, que já traz mais calor, já traz mais aconchego. Então, as cores, elas são muito importantes para trazer essa visualização, essa ideia de como flui esse espaço, do que acontece nesse espaço, qual é a intenção do profissional com esse espaço, né? Então, é para isso que serve. Então, as plantas de layout, elas podem ser técnicas ou elas podem ser humanizadas, utilizando as cores, utilizando a humanização para trazer essa noção bem próxima daquilo que deve ser o ambiente planejado. E também nas plantas de paisagismo. As plantas de paisagismo, elas geralmente são plantas bem coloridas, porque o paisagismo ele vai trabalhar essencialmente com vegetação. Não só com vegetação, talvez nem tenha vegetação no seu paisagismo, mas as plantas de paisagismo, elas normalmente trazem bastantes informações sobre vegetações. Então, ela precisa ser colorida para diferenciar os tipos de grama, os tipos de vegetação. Ela também traz as informações mais ou menos de como o profissional idealizou esse espaço, né? Então, existe um tipo de grama, outro tipo de grama, né? Um tipo de vegetação, outro tipo de vegetação. Por isso que essas plantas de paisagismo, elas geralmente são coloridas. Então, através disso, a gente vê que os desenhos técnicos, nem sempre eles vão ser naquele preto e branco extremamente técnicos, né? Então, a gente vê que as cores, elas fazem parte, sim, dos projetos. Mesmo os projetos técnicos, como os projetos de reforma, os projetos de ampliação, e também passando por esses outros tipos de projeto. Então, as cores, elas vão aparecer nos projetos, elas não são determinadas por norma, elas são definidas pelo profissional e geralmente elas vão aparecer na legenda, ok? Então era isso que a gente tinha para ver sobre as cores nos projetos. A gente vai ver na próxima aula algumas informações sobre as cotas, tá certo? Então a gente se vê lá, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!